Boa noite, eu sou Patrícia Jaime, sou a coordenadora científica da Cátedra Josué de Castro, de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis, aqui da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. É uma alegria imensa recebê-los aqui na nossa casa para esse encontro especial de lançamento do livro Caminhos para a Transição do Sistema Agroalimentar, Desafios para o Brasil, publicado pela Cátedra, numa parceria com a editora Senac São Paulo, a quem eu já agradeço imensamente por ter acolhido esse nosso projeto. Esse é um momento de celebração de uma obra de grande relevância acadêmica e social, assim acreditamos. Mas também, principalmente, um momento de celebração de um resultado coletivo, que é fruto do diálogo, da pesquisa e do compromisso que tem orientado o trabalho da nossa Cátedra Josué de Castro desde a sua criação. Então, sob a liderança dos professores titulares da Cátedra, professor Ricardo Abramovay, professor Arilson Favaretto, esse livro ele expressa com clareza o que nos move na Cátedra, a busca por caminhos concretos de transformação dos sistemas agroalimentares em direção a modelos que sejam mais saudáveis, sustentáveis e justos. A Cátedra Josué de Castro ela nasceu em 2021. Ela foi inspirada no pensamento visionário do cientista pernambucano Josué de Castro, que nos ensinou que a fome ele é um fenômeno social e político. Então, guiados por essa inspiração, nós temos buscado consolidar na Cátedra um trabalho que se conforma a partir de um espaço de articulação entre ciência, políticas públicas e a sociedade, promovendo um diálogo interdisciplinar e intersetorial que o tema exige. Então, o nosso trabalho ele se organiza em 4 eixos principais, que é a pesquisa, a formação, a disseminação e a incidência política. E é nesse contexto que esse livro se insere, como um dos resultados mais expressivos desse esforço coletivo e interdisciplinar iniciado em 2021. O Brasil ocupa uma posição central no processo da crise planetária relacionada ao clima. Somos protagonistas na produção global de alimentos, mas ainda fortemente dependendo de modelos produtivos que degradam a natureza, promovem dietas cada vez mais ultraprocessadas e menos diversas. Então, essa obra ela propõe que enfrentemos o desafio de superar a monotonia do sistema agroalimentar na agricultura, na pecuária bovina, na oferta de aves e suínos, no abastecimento e no consumo alimentar. Então, a partir dessa análise, o livro reúne pesquisas e experiências que apontam inovações já em curso, desde o uso de bioinsumos e práticas regenerativas até políticas públicas inspiradas no nosso Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, ela se apresenta como uma reflexão intelectual acadêmica, mas também como um convite à ação. Mostra que a transição agroalimentar não é uma utopia, mas é um processo real que já começou, mas que precisa ser ampliado, debatido e fortalecido. Então, esse livro é, sem dúvida, um marco para nós, da Cátedra Josué de Castro. Ele representa o modo como trabalhamos, que é de forma colaborativa, interdisciplinar e comprometida com o impacto social. Por isso, eu quero registrar aqui meu profundo agradecimento, na qualidade de coordenadora científica da Cátedra, à equipe técnica e de pesquisadores da Cátedra, que tem sido fundamental, não apenas na organização desse evento, mas em todas as ações que realizamos. A dedicação, o profissionalismo, o entusiasmo de vocês dão vida a essa iniciativa e tornam possível concretizar nosso compromisso de unir ciência e transformação social. Agradeço também aos autores e às autoras do livro. Que bom que alguns puderam estar aqui conosco nessa noite de lançamento. Agradeço à editora Senac São Paulo, mais uma vez, pela parceria e pelo suporte dado. E, com grande satisfação, anuncio que o livro também será lançado na COP30, que acontecerá em Belém nos próximos dias. Então, agora, eu gostaria de convidar os nossos organizadores do livro, o professor Ricardo Abramovay e o professor Arilson Favaretto, por favor. A equipe da Cátedra é super organizadinha e eu sou absolutamente indisciplinada. Eles prepararam mini-bios aqui para eu ler, eu vou tentar não ocupar muito tempo, mas dizer que o Ricardo ele é ex-professor titular da Cátedra e atualmente é pesquisador da Cátedra Josué de Castro, é professor sênior do Instituto de Estudos Avançados e do Instituto de Energia e Ambiente da USP.
Ele dirige o nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Superar a Tríplice Monotonia do Sistema Agroalimentar. É autor de dezenas de livros, coautor de livros de capítulos sobre bioeconomia no papel científico para a Amazônia, e é membro do Conselho do Instituto Pirapitanga e presidente do Conselho do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o IMAFlora. Jailson Favaretto é o nosso atual professor titular da Cátedra Josué de Castro, sociólogo com mestrado em Sociologia, doutorado em Ciências Ambientais e pós-doutorado em Dinâmica Oceânica e Terrestre e Sustentáveis na... Acho que tem uma coisa aqui, não é na Faculdade de Saúde Pública, não. Eu não estou lembrando de ter esse programa de pós-graduação aqui, não. E é o nosso professor titular desde 2024. Né? Ele é professor da Universidade Federal do ABC desde 2006 e pesquisador do SEBRAP desde 2004. Né? E ele também é diretor científico do Instituto, da instituição desde 2023. Quero também convidar meus queridos parceiros, né? Professor Carlos Monteiro, que é médico e doutor em saúde pública, professor emérito da Faculdade de Saúde Pública, pesquisador do NUPENS, meu mentor a vida toda, desenvolveu estudos sobre a transição nutricional em países em desenvolvimento e coordenou o Guia Alimentar para a População Brasileira. É o criador do Sistema Nova de Classificação de Alimentos e do conceito de ultraprocessados e tem um reconhecimento nacional e internacional com diversos prêmios em saúde pública. E a minha querida amiga, parceira, Rita Lobo, é apresentadora de TV, autora best-sellers de 13 livros e fundadora do Panelinha, site, editora, produtora de vídeos e canais do YouTube. A Rita tem feito um papel super importante de levar o debate sobre cozinhar e a melhoria da alimentação. Seu trabalho em defesa da alimentação saudável foi reconhecido em 2018, tendo recebido a Medalha de Honra ao Mérito da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, e foi nomeada apoiadora oficial do Brasil no Programa Mundial de Alimentos da ONU. Então, Rita, muito obrigada pela presença na faculdade. Rita e Carlos fizeram o prefácio do livro. Né? Então, nesse momento, eu passo então a palavra para os organizadores para fazerem uma breve apresentação da obra para a nossa audiência. Boa noite a todos. Muito obrigado, Patrícia. Um imenso prazer ver esse livro pronto e ter aqui com a gente Carlos, a Rita, e está ao lado do Arilson e dos demais autores desse livro. Quando Carlos Monteiro e a equipe do NUPENS decidiram criar a Cátedra Josué de Castro, a expressão ultraprocessados já era uma expressão globalmente consagrada. Muita gente não sabe que essa é uma criação genuinamente brasileira, dessa casa, dessa universidade, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Saúde Pública, e Carlos Monteiro é o autor mais citado na literatura científica internacional, o autor brasileiro mais citado na literatura científica internacional, em todas as áreas do conhecimento, e a repercussão dos trabalhos sobre ultraprocessados hoje tem um alcance global, ao menos no Ocidente, não sei se na China e na Índia na mesma proporção, extraordinários. Só que a cátedra foi criada com uma preocupação que era basicamente a seguinte: uma vez a crítica à indústria alimentar, e uma frase muito bonita do Barry Wendell, um escritor americano, que fala: a indústria alimentar não se preocupa com a saúde, e a indústria da saúde não se preocupa com os alimentos. E é uma frase simples, mas de uma verdade muito profunda. Mas só que era necessário ir além da indústria alimentar e pegar a cadeia que forma o sistema agroalimentar, ou seja, os modelos tecnológicos de produção agrícola e de produção animal, e tentar
compreender isso de maneira unificada. Os trabalhos que nós desenvolvemos durante a minha titularidade na cátedra e durante a titularidade do Arilson na cátedra, que se exprimiram em 3 policy briefs que nós apresentamos para o G20 da Índia, para o G20 do Brasil e agora para o G20 da Austrália, que estão disponíveis no site da cátedra. Esses trabalhos nos levaram a uma formulação que aparece no título de cada artigo do livro. E essa formulação é: o sistema agroalimentar contemporâneo se apoia numa profunda monotonia. Essa afirmação, de certa forma, é chocante, tendo em vista quem entra num supermercado, a variedade da oferta alimentar parece quase infinita, mas se você pesquisar o que de fato está sendo oferecido, o resultado foi sintetizado num relatório do Kew Royal Botanics Garden, que diz que a humanidade conhece mais de 7.000 produtos comestíveis, dos quais 400 são cultiváveis, e, no entanto, 75% das calorias que nós ingerimos vêm de apenas 6 produtos: cana-de-açúcar, arroz, milho, trigo, soja e batata. Além disso, as tecnologias que permitiram que, ao final da Segunda Guerra Mundial e a partir dos anos 60, a humanidade combatesse de forma vigorosa a fome no mundo, que atingia, em 1960, 1 em cada 3 habitantes, e hoje é vergonhoso falar em 800 milhões de famintos, mas isso corresponde a 1 em cada 10 habitantes, então é um progresso extraordinário. Só que essas tecnologias se esgotaram. O mundo não pode mais conviver com um sistema que responde por 1/3 das emissões de gases de efeito estufa, que é o mais importante vetor da erosão da biodiversidade e que está na origem de formas muito variadas de poluição. Uma das menos conhecidas é a dos fertilizantes nitrogenados, que são responsáveis pela emissão de óxido nitroso, 273 vezes mais potente na destruição do sistema climático do que o dióxido de carbono. E só se o Brasil contabilizasse, na contabilidade das emissões de carbono, os fertilizantes nitrogenados, as emissões decorrentes só dos fertilizantes nitrogenados corresponderia a algo entre 7% e 8% das nossas emissões, ou seja, mais do que as emissões do conjunto do setor industrial. Esse dado, só esse dado, para não falar dos agrotóxicos e dos antibióticos, mostra que nós precisamos de uma reconfiguração nas tecnologias de produção agrícola e de produção animal, e que não basta a gente dizer como os setores que comem de garfo e faca do sistema agroalimentar brasileiro gostam de dizer: não, nós estamos empenhados em produzir sem desmatar, só que isso não pode ser ponto de chegada, isso tem que ser ponto de partida. Produzir sem desmatar, interromper, zerar o desmatamento, não é o ponto de chegada, é o ponto de partida para que nós possamos repensar o sistema agroalimentar e a urgente necessidade de bases técnicas muito diferentes das atuais, que são frequentemente glorificadas pelos representantes da agropecuária. Então, o nosso livro procura não só fazer essa apreciação crítica, mas, em cada um dos capítulos, mostrar que o Brasil tem condições especialmente favoráveis para liderar essa transformação, e uma das expressões mais emblemáticas disso é a ideia de agricultura tropical regenerativa, que significa que, em vez de fazer do combate à vida a base do aumento da produtividade,
O que a gente precisa é fazer da vida a base fundamental para que a produção e a produtividade possam se aumentar. E o Brasil tem tecnologia, tanto na Embrapa, como nas universidades, como em diversos institutos de pesquisa, e nós temos a possibilidade real de liderar, do ponto de vista global, uma transformação que o Brasil e o mundo precisam. Então, o nosso livro ele está organizado de maneira a pegar o setor agrícola, o setor de produção bovina, que é super interessante constatar que, contrariamente ao que muita gente acha, a produção bovina tem um potencial regenerativo extraordinário. Eu não vou poder entrar aqui no detalhe, vale a pena ler o artigo da equipe coordenada pela Embrapa do Acre. Tem um artigo sobre a produção de animais monogástricos, aves e suínos, um artigo sobre a distribuição alimentar, do Walter Bellick, o artigo sobre aves e suínos é dirigido pela Rita Albernaz Gonçalves, que eu acho que está aqui, está ali, a Rita está aí, do Instituto Federal Catarinense. Tem um artigo nosso, do Arilson e meu, sobre a transição, e, por fim, tem um artigo do pessoal do NUPENS com base em dados os mais recentes sobre os padrões alimentares brasileiros também. E eu falei do artigo do Belli sobre distribuição, e com dados muito recentes, também com dados surpreendentes. Por exemplo, o brasileiro consome uma quantidade de carne, mesmo entre as camadas mais pobres da população, cujo montante é surpreendentemente alto. E, enfim, e aí o artigo tira as consequências disso. Esses artigos são o resultado do trabalho da cátedra e também um primeiro resultado do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que nós tivemos aprovado o ano passado e que vai começar a funcionar em algumas semanas. Mas, quando nós apresentamos o projeto para o CNPq, a gente disse, olha, a gente não sabe se isso vai ser aprovado ou não, vamos trabalhar já em artigos, e esses artigos acabaram desembocando, graças à sensibilidade, à generosidade do Luiz Américo e de toda a equipe do SENAC, num prazo que eu achava que era impossível, eles conseguiram produzir esse livro, que nos deixa muito felizes. Então, Arilson, então eu te passo a bola. Boa noite a todas, a todos. Eu não quero me alongar muito, acho que o Ricardo já deu um bom panorama do que trata, né, o livro. Eu só queria, talvez, sublinhar algumas coisas. A primeira delas, obviamente, é a felicidade de estar aqui hoje com vocês. Estou vendo, né, vários rostos conhecidos aqui, de tanta gente. Eu não vou nominar um e outro, ou um e outra, para não ser injusto, mas a gente tem hoje aqui presentes nessa plateia pessoas que estão trabalhando muito fortemente por esse tema de que trata o livro. Algumas são lideranças globais desse processo, outras com agendas localizadas, mas, enfim, é um privilégio enorme ter a presença de vocês, todas e todos aqui hoje. Também é um prazer enorme estar com essa composição aqui nesse debate, né? São pessoas que lideram também o debate sobre, né, uma alimentação mais saudável e sustentável, seja do ponto de vista científico, né? A gente tem lideranças como Patrícia, Carlos, a Rita, todo mundo sabe, né, o papel que ela desempenha em dialogar com, enfim, um público imenso, né, e contribuindo para fazer esse tema estar tão presente hoje fora do círculo universitário, e com o meu ex-professor, meu colega, meu amigo, Ricardo Abramovay, que eu tive a felicidade de suceder aqui na Cátedra Josué de Castro. E quando eu assumi a posição de titular há aproximadamente um ano atrás, a primeira coisa que eu fiz foi, obviamente, olhar para aquilo que os dois antecessores, os dois titulares anteriores tinham feito, né? A Tereza Campelo, que foi a primeira professora titular, e depois o Ricardo. E o Ricardo tinha introduzido, né, essa noção, essa ideia, né, de monotonia, que eu achava uma maneira muito, enfim, muito clara, muito objetiva de comunicar o centro daquilo que a gente precisa pôr em discussão. Porque o contrário da monotonia no nosso debate é a diversidade.
é a biodiversidade, é a diversidade sociocultural, é a diversidade da alimentação. Então, essa ideia ela capturava e comunicava de maneira muito clara, né, aquilo que a gente precisa colocar em discussão. E eu olhava um pouco também para frente. E um ano atrás, o que eu vislumbrava? Eu falava, bom, o ano que vem nós vamos ter no Brasil a COP. Vai começar daqui a alguns dias. E todos vocês estão vendo, né, a repercussão que isso está tendo na imprensa. Enfim, muita gente hoje discute e tem alguma expectativa em relação à COP30, que vai acontecer em Belém dentro de alguns dias. E aí o que eu pensei foi, bom, nós temos, né, na Cátedra Josué de Castro, com esse espírito que a Patrícia mencionou na introdução, a nossa obrigação é fazer algum tipo de contribuição para tentar qualificar o debate público sobre o lugar do sistema agroalimentar na discussão climática. E uma coisa que me marcava, me chocava muito, é o fato de que se fala, talvez não seja correto dizer pouco, mas se fala muito menos do que o necessário sobre transição agroalimentar quando a gente está falando de clima. Não sem razão, a discussão toda se concentra no debate sobre transição energética. A dependência de combustíveis fósseis é o maior vetor de emissão de gases estufa no plano global, né? E, portanto, isso, de fato, tem que estar no centro da agenda. Mas a contribuição do sistema agroalimentar não é pequena, né? Como muitos de vocês sabem, 1/3 das emissões na escala global vem do sistema agroalimentar. Mas, para nós, brasileiros, a questão é ainda mais grave, porque 3/4 das emissões, nada menos do que 3/4 das emissões do Brasil, estão associadas ao sistema agroalimentar, ou diretamente, pelas formas de produção, ou indiretamente, com o avanço da fronteira agropecuária sobre as áreas de florestas, e o desmatamento é, né, o nosso grande vilão. Então, a primeira preocupação que a gente tinha era, nós temos que contribuir, de alguma maneira, para dar mais visibilidade para a importância, né, do sistema agroalimentar nessa agenda. E essa importância, comecei falando, né, pela ótica, pela temática ambiental, mas ela, obviamente, se estende, nós estamos na Faculdade de Saúde Pública, enfim, e aqui a gente tem, como o Ricardo já mencionou, né, uma produção original e com um tremendo impacto sobre a dimensão da saúde, né, associada com o padrão alimentar. Esse é o segundo tópico tremendamente importante. Hoje, o sistema agroalimentar responde por uma boa parte, né, das doenças não transmissíveis, de problemas relacionados com a saúde humana, causas de mortes, né, na escala global, é um tema tremendamente relevante. Mas há uma terceira dimensão, né, que poucas vezes se mencionam, que é a própria insustentabilidade econômica do atual padrão agroalimentar. E aqui eu menciono, apenas de passagem, né, há já estudos que mostram que se a gente fosse colocar, né, na conta, né, todos os gastos diretos e indiretos relacionados com a forma de funcionamento, isto é, de produção, distribuição e de consumo, né, alimentar, então aí nós estamos incluindo, né, os gastos que há com os problemas de saúde relacionados ao padrão alimentar, os gastos relacionados com catástrofes climáticas e reparação de infraestruturas que estão associadas com a forma de funcionamento do sistema agroalimentar, o valor de tudo aquilo que se gasta já é superior ao valor de tudo aquilo que o sistema agroalimentar produz na escala global. É claramente uma situação de insustentabilidade, que só se mantém porque uma parte desses custos são transferidos de maneira oculta para nós, para os consumidores, né, para as contas públicas, e isso é pago todo dia. Mas se isso fosse internalizado, nós teríamos uma transição muito mais rápida. Então, por isso, né, a ideia de uma transição é tão importante, seja sob a ótica da saúde, seja sob a ótica ambiental, seja mesmo, inclusive, sob a ótica econômica. Então, nós tentamos, nesse livro, né, reunir colegas que trabalham sob várias dimensões disso que a gente chama de sistema agroalimentar, e o primeiro objetivo do livro, portanto, é oferecer uma espécie de diagnóstico. A gente mostra como, nesses vários domínios, né, que o Ricardo mencionou, a produção da soja, a produção de carnes, a distribuição e o consumo, a gente tenta trazer evidências sobre essa insustentabilidade. O segundo objetivo é mostrar que já existem inovações que estão sendo praticadas, né? Seja inovações tecnológicas, seja inovações institucionais, o Guia Alimentar, né, é talvez a mais relevante delas,
né? Sempre que me pedem para mencionar algo que tem impacto sistêmico, eu menciono o guia, porque é algo que informa o comportamento do consumidor, é algo que informa o debate sobre grandes instrumentos como tributação, etc., etc. Então, nós temos inovações por todos os lados. E o livro faz também um mapeamento dessas inovações. Não é um livro que se limita a fazer um diagnóstico e dizer, olha, temos um grande problema. O livro mostra, num certo sentido, tem uma transição que já começou. Só que a gente não é ingênuo e a gente diz, a transição começou, mas ela tem pelo menos 2 grandes problemas. O primeiro, ela está sendo muito lenta. Para fazer frente à gravidade desses problemas que a gente mencionou, essa transição teria que ser muito mais rápida. Em segundo lugar, essa transição está sendo muito ambígua. A gente nunca deu tanta atenção, talvez, para a qualidade dos alimentos, e, ao mesmo tempo, a gente tem um aumento do consumo de ultraprocessados. A gente nunca teve tanto uso de bioinsumos na produção agrícola, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca teve tanto uso de insumos convencionais que causam os problemas que o Ricardo mencionou. Então, é uma transição até aqui paradoxal. E o que a gente precisa fazer, esse é o terceiro objetivo do livro, a gente discute também os caminhos para poder diminuir essas ambiguidades, diminuir essas contradições e fazer com que essa transição seja, em primeiro lugar, mais rápida, em segundo lugar, mais coerente com esses adjetivos saudável e sustentável que a gente quer ver presidindo as escolhas das pessoas, das empresas e dos governos. Em linhas gerais, é um pouco isso que a gente tentou trazer com esse livro e, claro, todos nós vamos continuar nessa agenda ao longo aí do próximo período. Obrigado. Obrigada, Ricardo e Arilson. Obrigada pelo trabalho que vocês desenvolvem junto à cátedra. E também a lembrança da Tereza, nossa primeira professora titular da cátedra. Vou passar a palavra para a Rita, que nos deu a alegria de escrever, junto com Carlos Monteiro, o prefácio do livro. E pedir para a Rita comentar um pouco como foi esse encontro da Rita, apresentadora, cozinheira, com essa temática. Pois é, mas primeiro eu quero parabenizar os professores aqui, porque, olha, a editora Senac São Paulo é parceira do Panelinha, e todos os meus livros são publicados pelo Senac, e eu sou muito próxima da casa. E eu posso dizer, com certeza absoluta, que você mencionou Luiz Américo Camargo, falando da sensibilidade, e, por outro lado, que bom que o Senac teve a oportunidade de publicar esse livro, que só enriquece o catálogo da editora Senac São Paulo. Eu fico pessoalmente muito feliz que tenha dado certo, porque a gente precisa de livros como esse. E foi uma alegria muito grande. Imagina, eu liguei para minha mãe para falar que eu ia dividir uma apresentação de livro com o professor Carlos Monteiro. Mas, olha, eu fico aqui anotando as coisas, porque todas as vezes que eu estou na presença desse timaço aqui, eu saio anotando coisa, porque eu me alimento aqui para pautas, para ideias, para conhecimento. E que bom que muitas das coisas que foram ditas aqui a gente não precisa anotar, porque está tudo no livro, né? Então, fica mais fácil de ler. Mas o que eu gostaria de comentar é o seguinte: na sua fala, quando você fala do sistema agroalimentar, tem um paralelo tão grande, eu vou chamar de o sistema alimentar da casa. Da mesma forma que no Brasil a gente tem condições de reverter, de reconfigurar o sistema agroalimentar, a gente também tem condições de reconfigurar o sistema alimentar da casa, né? Para que, assim como o sistema agroalimentar deve ser mais justo, o da casa também deve ser mais justo. Né? A alimentação não deve ser responsabilidade só da mulher, deve ser da casa, do homem, da mulher. E por isso que eu vivo dizendo, eu sempre falo que as pessoas falam para mim, eu acho tão bonito esse trabalho que você faz. Eu não tenho mão para cozinhar, mas porque realmente é arte, né, culinária, cozinhar é realmente um dom. Não é. Não é dom. Não é arte. É um aprendizado como outro qualquer. Ninguém nasce sabendo. E a gente precisa aprender. Só que é tão desvalorizadinho saber cozinhar que as pessoas nem se dão conta que a gente precisa aprender.
Então, é muito curioso assim, a gente ver que tem tantos paralelos, e eu não estou falando de uma coisa energética, não cósmica, que é uma coisa científica, como as coisas são conectadas, né? E, da mesma forma que tem um caminho para o sistema agroalimentar no Brasil virar exemplo, né? Eu entendo isso, pelo menos. A gente também tem condições de, não só em função da classificação nova, né, que realmente pegou, o termo ultraprocessado é aquela pecinha do quebra-cabeça que faltava para a gente entender mais sobre alimentação saudável. E aqui no Brasil tem uma coisa que é fantástica, que a gente sabe o que é comida de verdade. Você pode não saber, assim, profundamente, nunca refletiu que comida de verdade ela é feita a partir de alimentos in natura e minimamente processados, que a comida de verdade ela usa métodos de cozimento de casa ou artesanais, ou que se pareçam com artesanais. Você pode não saber disso, mas todo brasileiro sabe diferenciar a comida de verdade de ultraprocessados. Quer dizer, cada vez menos, porque os ultraprocessados estão ficando cada vez mais eficientes no sentido de enganar as pessoas, né? Num ponto que a monotonia, que sai lá do sistema agroalimentar, chega na alimentação e chega no jeito de falar das pessoas. Se eu ouvir alguém aqui falando qual vai ser a proteína do jantar, eu juro, eu vou ter um negócio. É verdade. Olha que interessante. Todo mundo agora se refere a carne com proteína. Pão é carbo. E a pessoa não vai tomar água, ela vai se hidratar. E, com isso, abre a porta e a porteira para o isotônico, para o iogurte proteico, para o pão sem glúten e para uma infinidade de produtos ultraprocessados que enganam o consumidor, as pessoas, a população, você e eu. Porque a verdade é que eu acho que assim, uma das nossas dificuldades é que é muito sedutor, né? Você ter um produto que vai resolver a sua alimentação, você ter um produto que vai... Quando, na verdade, não tem magia. Né? Tem que variar. A carne, a proteína não é whey, a proteína é o arroz com feijão, é a carne vermelha, são os pescados, né, e eu falei arroz com feijão, mas também outras leguminosas. O leguminho não é só comer alface, é a gente, né, poder variar o máximo possível. Então, essa monotonia que vai lá do sistema agroalimentar até o jeito que a gente fala, ela está destruindo a saúde como um todo, né? A nossa, das pessoas, das sociedades e também do planeta. Então, enfim, não vou falar mais aqui. Para terminar, eu queria realmente dar, mais uma vez, os parabéns, aliás, para os outros autores que estão aqui também, mas estou aproveitando que estou pertinho de vocês para olhar para cada um e dar os parabéns. Muito obrigada, Rita. Queria também dizer que eu estou muito encantada com uma audiência tão cheia, que é impressionante, né? Porque acho que depois da pandemia a gente desaprendeu a encontrar, né? A gente, às vezes, até pela própria cátedra, a gente fez vários eventos, então eu queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui no lançamento do nosso livro. E passar a palavra para o professor Carlos. Bem, boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês, com esses amigos aí de tanto tempo. Agradeço o convite. Eu estava pensando assim, o que eu devia falar depois dessas apresentações, né, desses dois aí tão interessante e da Rita, né, que hoje é uma intelectual nessa área de sistema alimentar. Eu pensei em falar como fazer arroz soltinho.
muitíssimo. E enquanto a gente está no pouco... Mas eu precisaria me preparar para fazer isso. Então, eu não vou falar, mas poderia ser o caso. Eu gostei de uma frase do Ricardo, que eu não conhecia, essa ideia de que a agricultura, enfim, o sistema alimentar não se preocupa com a saúde e a saúde não se preocupa com o sistema alimentar, né? E é a pura verdade, né? O nosso grupo de NUPENS, né, que já tem tanto tempo aqui, o objetivo dos nossos estudos é entender a relação, a determinação das doenças relacionadas à nutrição, né? Durante muito tempo, por conta de que a transição nutricional epidemiológica no Brasil é recente, quando nós começamos a trabalhar aqui nos anos 70, a desnutrição na infância era claramente um problema, né? Nós tínhamos, na região Nordeste, 1 em cada 4 crianças tinha desnutrição severa, não é? Bom, com esse quadro da desnutrição, a gente não se interessou muito em ver a conexão com o sistema alimentar. Por quê? Porque, na realidade, era um problema de demanda, né? A desnutrição na infância está associada à pobreza, pobreza de falta de acesso a alimentos, a saneamento, a ciência, a tudo, é a pobreza absoluta. E o sistema alimentar realmente tem menos a ver com essa questão da nutrição na infância. Então, o nosso trabalho todo foi muito de relacionar a desnutrição na infância com a falta de saneamento, por exemplo, com a pobreza, com a baixa renda, com o poder aquisitivo, né? E um dos principais trabalhos que a gente conseguiu fazer foi estudar os determinantes da redução da desnutrição na infância no Brasil, que foi uma coisa fantástica, né? Eu falei que no Nordeste a gente tinha 22% de crianças com desnutrição. Em 1996, em 2006, 10 anos depois, a gente tinha 6%, que é exatamente a prevalência em São Paulo, na região Sudeste. É uma coisa inacreditável. Quando a gente viu esses números pela primeira vez, a gente falou, isso está errado, isso não tem alguma coisa errada nisso, né? E aí a gente confirmou, na verdade, com colegas nossos de Pernambuco, de Alagoas, que estavam estudando essa transição, a desnutrição na infância nesses estados, que eles estavam constatando a mesma coisa com pesquisas regionais. A gente analisava a pesquisa nacional. Então, a gente deixou um pouco o sistema alimentar de lado. Em paralelo à redução da desnutrição, nós temos ainda uma epidemia, uma pandemia de obesidade, diabetes, não só no Brasil, no mundo inteiro. Nenhum país escapou disso, né? E aí, sim, a gente começou a fazer o mesmo esforço analítico de tentar entender, assim como a gente tentou entender por que a desnutrição na infância estava caindo, por que com o governo que a gente tinha muito bem intencionado e muito contando com pessoas, enfim, muito capacitadas, como que a gente não estava, ao contrário, né? Porque a obesidade estava aumentando. E aí a gente viu claramente que a relação era com o sistema alimentar. O sistema alimentar estava gerando a obesidade. A obesidade é a resposta normal do organismo, do ser humano, ao sistema alimentar que a gente tem baseado em alimentos ultraprocessados, né? Então, a gente começou a tentar entender esse nexo do sistema alimentar com as doenças. O esforço foi tentar entender a relação da alimentação com a obesidade. Aí a gente se deu conta, a gente criou uma classificação em função disso e criou esse conceito de alimento ultraprocessado, que é o principal fator que explica o aumento na obesidade. Por quê? Porque cada vez mais os brasileiros e no mundo inteiro, as pessoas não se alimentam mais dos alimentos produzidos pela agricultura e modificados levemente, ligeiramente, pela indústria de alimentos. Então, durante muito tempo, a alimentação do brasileiro era exclusivamente de alimentos, que é o primeiro grupo da classificação nova, de ingredientes culinários, né? Óleo, açúcar, manteiga, sal, que são usados para preparar os alimentos, e os alimentos
processados tradicionais, né? O pão, o queijo, enfim. E isso era a dieta. E a gente começou a ver que as pessoas estavam trocando essa alimentação tradicional por uma alimentação baseada nos tais ultraprocessados. Mas por que eles estavam fazendo isso? Porque as pessoas queriam ficar doentes ou elas não se preocupavam com a saúde? Não, porque aí nós passamos a ter um problema não de demanda, mas de oferta. E por que o sistema alimentar oferta cada vez mais alimentos ultraprocessados? Porque eles são mais rentáveis, são mais lucrativos. Então, a gente desenvolveu essa teoria, enfim, de caracterizar o alimento ultraprocessado ou ultraprocessamento de alimentos como um modelo de negócios, né? Um modelo de negócios que não se alteraria e não vai se alterar enquanto a gente não tiver políticas públicas que desestimulem a produção de alimentos ultraprocessados e voltem a prestigiar a produção de alimentos frescos, minimamente processados, ingredientes culinários. A gente precisa da indústria de alimentos. Não haveria sociedade humana hoje sem indústria de alimentos, né? E os alimentos processados. Bom, nosso primeiro esforço foi esse. Em seguida, que a gente começou a se dar conta de que essa alimentação tinha efeitos retroativos no sistema alimentar, e particularmente na agrobiodiversidade. Então, foi o primeiro salto que a gente deu de tentar entender, não da indústria para baixo, né, mas da dieta até a agricultura. E aí nós tivemos uma estudante de doutorado, Fernanda Marrocos, que fez o doutorado dela sobre isso, como o consumo de alimentos ultraprocessados e o consumo da carne, que a Rita já falou, que é extremamente, o Ricardo falou, né, extremamente elevado, os dois fatores reduzem tremendamente a agrobiodiversidade. Então, esse foi o primeiro fator. A gente começou a ver que a gente precisava entender mais esse tal sistema alimentar. Aí surge a cátedra, aí surge a Tereza, surge o Ricardo e surge o Arilson, né? Porque nós, como epidemiologistas, médicos, nutricionistas, a gente se sentiu impotente para fazer essa reflexão. Então, a cátedra surgiu muito com essa ideia da gente, e nós começamos a receber, inclusive, demandas, inclusive do Ibirapitanga, né? Poxa, vocês precisam se aproximar mais do estudo do sistema alimentar. Eu falei, não, a gente não tem condições. Aí surgiu na USP a ideia das cátedras, que é uma ideia fantástica. A gente criou as cátedras e hoje a gente consegue, e esse livro era uma prova disso, quer dizer, a USP hoje consegue gerar conhecimento nessa área, que é uma coisa muito importante. Finalmente, falando agora um pouco sobre o livro, bom, tem a sacada da tríplice monotonia, é genial, né? Essa é uma coisa que é muito interessante, né? A gente pensava muito na monotonia da alimentação, as pessoas aparentemente consumindo coisas muito diferentes, mas, no final, são aqueles produtos baseados naqueles 3, 4, 5 alimentos, né? E que é pior ainda, porque nem o alimento a pessoa consome, né? A pessoa não consome a batata, não consome o arroz, não consome o milho, ela consome, quando ela consome ultraprocessados, componentes desses alimentos que não têm o mesmo benefício do alimento integral. Mas aí o que eu acho que é essa questão da tríplice monotonia, né, na dieta, na agricultura, na pecuária, acho que foi uma criação muito interessante, o livro contempla muito isso, mas a outra coisa que eu gostei muito foi da ideia não só de fazer um diagnóstico desse sistema alimentar, mas pensar soluções, né? Pensar soluções. E na saúde pública a gente está acostumado a fazer isso, né? Na epidemiologia a gente quer saber as causas das coisas, mas por que a gente quer saber as causas? Porque a gente quer consertar, né? Porque a gente quer fazer alguma coisa. Então, o livro traz uma série de informações, inclusive, que eu desconhecia, essa questão da agricultura regenerativa, né? É uma coisa muito interessante e animadora, porque mostra que, na verdade, a gente não está condenado a ter esse sistema alimentar que adoece as pessoas e adoece o planeta, né? Vou ficar por aqui. Obrigado.
Obrigada, professor Carlos. E como mencionado, então, o livro ele está organizado, além do capítulo introdutório, que os nossos organizadores puderam apresentar, em 6 capítulos. E, nessa noite, a gente tem a felicidade de ter autores de 3 dos 6 capítulos. Então, eu gostaria de convidar para estar conosco aqui, compondo essa mesa. Vou pegar os óculos, gente, porque... Isso. A Rita Albernaz Gonçalves. A Rita é autora, uma das autoras do capítulo 3, intitulado A Monotonia dos Sistemas de Produção de Aves e Suínos, Implicações para o Bem-Estar Animal e Risco de Resistência a Antibióticos. A Rita é professora do Instituto Federal de Ciências, Educação e Tecnologia catarinense, atuando no bacharelado em Engenharia Agronômica e no bacharelado em Zootecnia. Ela é médica veterinária, mestre em zootecnia e doutora em agroecossistemas. Ela tem desenvolvido vários estudos e estuda bastante fortemente áreas de nutrição e alimentos alternativos para aves e suínos, bem-estar animal dos sistemas pecuários e sua relação com a saúde animal, a saúde única, que é um tema muito emergente no campo da saúde coletiva, e a resistência antimicrobiana e o uso racional de antibióticos na pecuária. Muito bem-vinda à Faculdade de Saúde Pública. Obrigada por ter vindo, Rita. Quero também convidar nosso querido parceiro, que está conosco na cátedra desde o seu início, em 2021, o professor Walter Bellick. Ele é autor do 5º capítulo, A Monotonia nas Dietas, o papel da distribuição e comercialização de alimentos. O Bellick é professor titular aposentado de Economia Agrícola do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a nossa universidade irmã, mestre e doutor em Economia, com pós-doutorado na Universidade de Londres, na Universidade da Califórnia. Ele coordenou a iniciativa da América Latina e Caribe, Sem Fome, um projeto sediado no escritório regional da FAO. Atualmente é consultor da FAO na área de abastecimento e sistemas atacadistas. E ele atua como voluntário e diretor do Instituto Fome Zero, que é um dos nossos parceiros no INCT, e presidente do Banco de Alimentos da Associação Prato Cheio de São Paulo. Muito bem-vindo, Bellick. E, para completar, quero convidar a minha colega de capítulo de livro, a professora Maria Laura da Costa Lozada, autora principal do capítulo 6, intitulado O Cenário da Transição Alimentar no Brasil, mais ultraprocessados, mais carnes e menos biodiversidade. A Maria Laura é professora do Departamento de Nutrição, aqui da Faculdade de Saúde Pública, da USP, é vice-coordenadora e pesquisadora científica do NUPENS, e a Maria Laura ela tem uma importante contribuição científica, sendo membro da Comissão de Epidemiologia da Brasco e do Departamento de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Cultura Alimentar da Associação Brasileira para os Estudos da Obesidade, para o Estudo da Obesidade, ABESO. Muito obrigada, Maria Laura, por estar conosco aqui hoje. A gente não quer se estender muito, porque, afinal de contas, eu tenho certeza que vocês querem conversar e pegar a assinatura dos autores, e também dizer que a gente vai ter sorteios de livros daqui a pouco, tá? Então, eu vou fazer somente uma pergunta para cada um dos autores, e eu vou começar, então, com a Rita, por ordem dos capítulos, tá? Rita, acho que o seu capítulo ele traz um debate muito importante, que é a questão da monotonia genética, né? Que ela se manifesta na avicultura de corte. E quais são essas consequências quando a gente conecta esse debate da produção de aves no Brasil com o debate da saúde pública e o debate da saúde única? Primeiro, boa noite a todos. E é um prazer estar aqui com vocês e fazer parte desse livro tão maravilhoso, ter a honra de fazer parte dessa mesa aqui. Então, a questão da monotonia genética dos animais, né, de aves e suínos, a gente pode usar o exemplo para os dois casos. Nós temos uma seleção de animais para produtividade. Isso acontece no Brasil desde a década de 60, quando chegou a Embrapa Suínos e Aves, que também, né, foi uma das motivadoras da modificação do sistema de produção brasileiro. E hoje nós temos animais que vivem pouco tempo e produzem muito.
Então, frango de corte, por exemplo, a gente tem um animal pronto para o abate em torno de 40 a 42 dias. Um suíno de 5, 6 meses está pronto para o abate também. Então, é um ciclo de vida muito curto que faz com que esses animais sejam altamente produtivos por conta dessa seleção. Então, a gente foi escolhendo raças, escolhendo animais e fazendo misturas em que esses animais produzissem cada vez mais. Só que essa produtividade ela ocorre às custas do sistema imunológico desses animais. Então, quando a gente privilegia a produção, alguns recursos metabólicos internos ficam prejudicados, que é a questão da imunidade. Então, esses animais, apesar de muito produtivos, eles são muito sensíveis às doenças. E, aliado, né, essa questão da sensibilidade, a gente cria eles num ambiente confinado. Então, a gente cria num espaço onde eles não têm possibilidade de estar ao ar livre, a gente cria eles com uma densidade animal muito grande, animais num pequeno espaço. Então, por exemplo, frangos, né, que foi o exemplo que tu usou, 33 quilos por metro quadrado. Uma galinha de postura, só exemplificando, fica no espaço de uma folha A4. A gente tem várias galinhas, né, dentro desse espaço. Então, esse confinamento ele aumenta a produtividade, mas ele gera doença. E, ao gerar doença, a gente lança a mão da pílula mágica. Eu vou usar um pouquinho o exemplo que a minha xará aqui, mais famosa, né? A Rita Lobo comentou. A gente tem uma tendência a métodos fáceis de resolver problemas. E não só na alimentação, de ter um produto, né, que resolva os nossos problemas, mas na produção animal a gente tem também esses produtos. Um deles é o antibiótico. Então, nós temos um uso excessivo no Brasil em relação ao controle de doenças de aves e suínos, que é feito diretamente pela alimentação ou pela água. Então, a gente faz vários estudos, já fizemos vários estudos relacionados a isso, e existe uma normalização desse processo por parte das pessoas que trabalham nesse meio. Então, a gente faz assim porque precisa ser assim, né? E aí, quando a gente vai adotar medidas que a gente vai, vamos dizer assim, evitar esses problemas, para evitar o uso de medicação, não é tão bom quanto chegar lá no mercado e comprar um saco de antibióticos nos animais. Então, isso está gerando o quê? O principal problema, prometo que eu vou eu falo muito, então eu vou ser breve, mas o nosso principal problema hoje é o compartilhamento de genes de resistência. Então, essa resistência antimicrobiana, né, de situações, por exemplo, de seres humanos que estão apresentando infecções resistentes nos hospitais, pode ter relação com a pecuária. Pode? Não, ela tem, né? Já tem vários estudos que essa disseminação de bactérias, porque a gente seleciona usar muito antibiótico, a gente seleciona bactérias, essas bactérias vão para o ambiente e chegam aos seres humanos de diferentes formas. Depois de estar no ambiente, a gente não tem como controlar. Então, eu acho que essa é a principal link. Eu sei que eu fiz uma volta gigante para chegar onde eu queria, mas a monotonia genética leva ao uso de antibióticos, que leva à resistência antimicrobiana nos seres humanos. Muito obrigada, Rita. Eu queria só retomar um aspecto que Carlos trouxe, que foi por que fazer esse debate numa faculdade de saúde pública, né? E acho que esse é um grande diferencial do projeto da Cátedra Josué de Castro, né? É a gente olhar o sistema agroalimentar a partir dessa perspectiva do sujeito de direito à saúde, né? E a gente olhar a saúde das populações que é condicionada pela organização desse sistema agroalimentar, que pode ter inúmeras repercussões sobre a saúde humana, a saúde animal, que aí diferentes grupos vão olhando, mas a gente tem essa mesma base de determinação que é a organização do sistema agroalimentar. A gente no NUPENS começou pela obesidade, mas poderia ser H1N1, poderiam ser outras doenças infecciosas que têm alterado o quadro de morbidade e mortalidade no Brasil e causado epidemias e grandes transtornos, né, com impacto na carga de morbimortalidade das populações. E é por isso que a gente entende a saúde coletiva como um campo de práticas absolutamente interdisciplinar,
e que faz sentido que a gente tenha aqui economistas, sociólogos, médico veterinário, nutricionista, cozinheiras, né, que a gente consiga olhar sobre diferentes janelas e lentes um desafio que é um desafio comum, né? E aí, nesse sentido, eu vou passar a palavra para o nosso economista, o Bellic, e dizer, Bellic, que eu acho que o teu capítulo ele traz uma contribuição que está na pauta da vez do debate da política pública brasileira de segurança alimentar e nutricional, que é a política de abastecimento, que foi uma lacuna enorme na nossa agenda, com soluções muito positivas, olhando outros pontos do sistema, mas que o abastecimento vem mais recentemente, apesar de todo o esforço de vários de nós, incluindo o Renato Maluf, que está aqui conosco nessa noite, né? E aí, então, Beli, eu queria te perguntar por que essa atuação direta sobre o comércio e a distribuição de alimentos ela é apontada como essencial para o que a gente está chamando de transição do sistema agroalimentar, né? Que não só é o diagnóstico, mas como a gente caminha em direção a um sistema mais sustentável e saudável. Bom, Patrícia, obrigado. Boa noite a todos e todas. Eu vou tentar ser breve, né? A minha linha de pesquisa vai muito nesta discussão sobre distribuição. Então, quando a gente está falando numa monotonia da produção, seja a produção agrícola, seja a produção animal, e uma monotonia da dieta, tem um fio condutor aí, que é a distribuição. E a distribuição não é só varejo, atacado, mas também o que as pessoas consomem nos restaurantes, na merenda escolar, todo tipo de acesso que você garante ao consumidor, à população. E quando a gente volta lá atrás, a gente identifica que essa massificação da produção agrícola ou animal levou a uma massificação do modo de consumir. As pessoas que vivem na cidade têm que comprar alimentos ou têm que consumir via restaurantes. E onde predomina é o autosserviço. E aí, pelo autosserviço, a gente tem um movimento de concentração muito grande. Talvez a não concentração seja uma forma de combater essa forma de monotonia. Mas eu aponto no meu capítulo que a monotonia do consumo é o irmão gêmeo da monotonia da indústria. E é interessante isso daí, porque a gente está falando bastante de indústria de alimentos. A indústria de alimentos, se a gente fazendo uma brincadeira aqui, a gente percebe que a indústria de alimentos não tem medo de muita coisa. Não tem medo da Anvisa, não tem medo do CAD, não tem medo da imprensa, não tem medo da academia, mas tem medo do varejo. O varejo é o grande enfrentador desse monopólio, dessa tentativa de impor determinados padrões de consumo. Então, e, ao mesmo tempo que a gente percebe isso, se observa que o varejo e esse sistema de distribuição também é a única forma que a gente tem de quebrar essa monotonia que acontece antes, né, a montante e a jusante nas dietas das pessoas. O capítulo tenta trabalhar um pouco isso e mostrar que existem brechas, existem fraturas que estão sendo abertas pelos movimentos sociais, que estão sendo abertas por políticas públicas, como alimentação escolar, a gente está vendo, né? E isso daí talvez seja uma forma de enfrentamento onde a gente possa modificar as coisas. Então, não basta trabalhar só na indústria ou na cabeça das pessoas sobre o que elas estão consumindo, porque o que está se oferecendo para as pessoas é um menu muito restrito de opções. Eu queria dizer também que a concentração no autosserviço no Brasil ela vem progredindo de uma forma muito rápida. Nós não temos uma concentração como a gente observa na Europa, por exemplo, ou em alguns outros países da América Latina, Argentina, Chile. A concentração no varejo é grande no Brasil, mas não chega aos limites que nós temos na Inglaterra, por exemplo, onde
2, 3 redes de supermercado controlam 90% do consumo, né? No Chile, 2 redes controlam quase 100% do consumo, né? Mas esse dado é muito importante porque leva a gente entender o que está acontecendo e como que a capacidade dessas grandes redes de penetrar, né, e acabar com as outras formas de acesso ao consumo, como feiras livres, pequenos mercados, pequenos varejos, né, pode nos favorecer em um desenho de política pública que possa dar acesso a essas pessoas que atualmente não têm muita opção e acabam tendo que se pautar por o que é oferecido no supermercado. Então, acho que tentei responder. Excelente, bem. Tá bom. Convidamos todos a lerem o capítulo, né? Porque está excelente, traz uma história do abastecimento brasileiro que é muito instigante. E aí, para finalizar essa rodada de discussão, eu vou perguntar para a Maria Laura, mas também quero agradecer a presença da Fernanda e do Anderson, que estão aqui, que são também coautores do capítulo. Somos da casa, né? Então é mais fácil estar todo mundo por aqui. É o 6º capítulo do livro, que ele se debruça sobre o ponto mais próximo das pessoas, né, do sujeito de direito à alimentação, que é o cidadão, é a alimentação, é o padrão de consumo alimentar, o que chega nos nossos pratos. Então, nesse capítulo, autores do NUPENS, eles fazem uma análise inovadora dos dados da POF, que são uma pesquisa que tem sido objeto de investigação, a POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares, do IBGE, produzindo novos indicadores para avaliar o que seria uma dieta saudável e sustentável, né? Então, Maria Laura, eu queria primeiro te pedir para falar muito rapidamente, porque esse é um capítulo que traz dados novos, analíticos, os principais resultados desse capítulo, em termos de quais são esses indicadores, mas também te pedir para comentar algo que a Arilson falou, trouxe na fala inicial dele, que a gente está pensando em transição, então, soluções positivas que a gente já observa, mas a gente também tem contradições, né, nas respostas. Então, a partir dessa análise da POF e das soluções de políticas encontradas, quais seriam a contradição identificada? Também começar dizendo o prazer que foi ter participado desse livro junto com os meus colegas, com a Patrícia, e também de fazer parte desse evento aqui de lançamento, um dos eventos de lançamento do livro, né? Bom, então, acho que, comentando um pouquinho o que a Patrícia falou, o nosso capítulo ele tem o objetivo de descrever os padrões alimentares da população brasileira a partir de 3 indicadores que a gente considera indicadores chaves da qualidade, né, que é o consumo de alimentos ultraprocessados, consumo de carnes e o número de espécies consumidas na alimentação, né, a diversidade de espécies. E por que esses 3 indicadores foram selecionados? Né? Por que eles são importantes? Primeiro, porque existe um grande corpo de evidências que nos mostra que o alto consumo de alimentos ultraprocessados e o alto consumo de carnes está associado a piores desfechos de saúde, né, em particular o aumento do risco das doenças crônicas, que hoje são tão relevantes para a população brasileira e para a grande maioria dos países do mundo, e também para o meio ambiente, né? A gente tem evidências de que o alto consumo desses 2 tipos de alimento está associado com um aumento da emissão de gases de efeito estufa, redução da biodiversidade e também com o aumento da produção de resíduos, né? A gente pode pensar simbolicamente nas embalagens dos alimentos ultraprocessados. E o terceiro indicador é o oposto, né? A gente tem evidência de que quanto maior é o número de espécies consumidas na alimentação, em particular as espécies que vêm de alimentos de origem vegetal, né, maiores são os impactos positivos na qualidade nutricional da alimentação e também o impacto ambiental, né? E usando os dados das POFs, né, de 3 edições das pesquisas de orçamentos familiares, que são as 3 últimas edições dessa pesquisa, a gente mostrou um aumento das compras de alimentos ultraprocessados, um aumento das compras de carnes e uma redução do número de espécies da população brasileira, né? E eu destaco, então, que a gente viu, em particular, um aumento muito grande das compras de carnes vermelhas e processadas, que são subtipos de carnes que estão mais associados aos desfechos
negativos para a saúde e para o ambiente também, e uma redução, em particular, do número de espécies de origem vegetal, né? A gente viu praticamente ali uma estabilização do número de espécies de origem animal, mas uma redução muito drástica da contagem mesmo, né, de plantas diferentes que tem na nossa alimentação. Mas acho que mais interessante do que isso que a gente mostrou é que essa transição, que como um todo foi negativa, né, que é o título do capítulo, né, mais ultraprocessado, mais carne, menos diversidade, ela se deu de forma muito mais intensa nos estratos mais pobres da população brasileira, né, que são exatamente os estratos que, de forma injusta, também sofrem mais intensamente os efeitos negativos dessa transição, né? Então, acho que a gente fez esse diagnóstico inovador, né, mostrando esses 3 indicadores, ainda assim, com essa transição negativa na população, mas ela sendo mais intensa exatamente na população mais vulnerável, né? E em relação às carnes, que eu acho que foi o que o Ricardo começou comentando, né, é um dado que pode até parecer um pouco contraditório, né? Num primeiro olhar pode parecer assim, não, mas não é positivo um aumento do consumo de carnes na população mais pobre, né? Dado que é a população que pode ter mais risco, a deficiência de proteínas, né, Rita, que é que está dentro das carnes, né? Mas não é verdade, né? O consumo de carne ele é muito elevado em todos os estratos da população, ele é muito acima do recomendado, e mais do que isso, essa magnitude de consumo ela é desnecessária, né, para atingir as necessidades nutricionais da população. Então, não é um aumento positivo. E acho que um dado que foi muito surpreendente para a gente foi que, em 2017 2018, né, na edição da POF de 17 e 18, o consumo de carnes como um todo, né, juntando todos os tipos de carne, ele foi maior, ele superou, né, a magnitude foi maior no extrato mais pobre da população em relação ao extrato mais rico. Então, pela primeira vez, a população mais pobre apresentou um maior consumo de carne do que a população mais rica. E isso foi muito puxado por uma tendência brutal de aumento do consumo de frango, né, e não de carne vermelha. Tá? Acho que, né, pensando acho que nas maiores inovações, eu diria que é isso, né? Em relação às políticas públicas, a gente acaba, no nosso capítulo, fazendo essa discussão e a gente traz exatamente esse olhar para a contradição, né? Porque o Brasil foi extremamente inovador na publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira, em 2014, com, claro, a mensagem central de redução de alimentos ultraprocessados. Nas mensagens secundárias, a gente já fala de redução do consumo de carne, em especial a carne vermelha, a gente já fala de diversidade, né? Mas a mensagem central é muito baseada em evite alimentos ultraprocessados. E a gente sabe hoje que a gente tem várias políticas públicas que foram baseadas no guia, né? Que tiveram como algum dos objetivos a redução da oferta do consumo de alimentos ultraprocessados. A gente destaca, por exemplo, o Programa de Alimentação Escolar, que eu acho que é o exemplo mais emblemático, né? Que atualizou a sua legislação para restringir a oferta de alimentos ultraprocessados para as crianças, né? A gente tem o exemplo da implementação das mensagens do guia em vários documentos usados no cuidado em saúde do Sistema Único de Saúde. E, mais recentemente, eu destaco a nova portaria da Cesta Básica Nacional, que também foi inspirada no guia e que excluiu completamente os alimentos ultraprocessados da sua composição, né? Por outro lado, a gente tem várias contradições, né? O guia ele é um referencial em alguns espaços e outros não, né? E acho que uma das maiores contradições, por exemplo, é a reforma tributária, né? Que, apesar dos esforços muito grandes da academia, da sociedade civil, do advocacy, a gente teve ganhos parciais, né? A gente teve uma mensagem da dedução de imposto dos alimentos da cesta básica, mas a gente tem alguns alimentos ultraprocessados, como lácteos, com uma redução parcial de imposto, e a gente tem uma redução brutal no imposto das carnes, que é um dos elementos que a gente tem visto como um grande problema. Então, a gente tem um problema da contradição, que é exatamente essa costura intersetorial, né, das políticas que não usam só um referencial, né, e que tem, obviamente, uma grande influência não só dos referenciais teóricos da ciência, mas das corporações, dos conflitos de interesse, né, de quem tem interesse no lucro a despeito da saúde humana e planetária, digamos assim. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Maria.
Então, a ideia foi apresentar o livro para vocês, convidá-los a lerem um livro, divulgarem o livro. Antes de passar para a Nadine fazer o sorteio da obra, eu não poderia deixar de agradecer a presença de todos vocês, mas, em especial, eu quero muito agradecer a presença do Graziano, a nossa grande liderança global nesse tema e que tem feito um trabalho de advocacy, de levar a palavra do ultraprocessado em cada uma das suas intervenções, conectando o debate do desafio da obesidade com o sistema alimentar. Então, quero muito te agradecer por essa atuação, mas também lembrar que, em 2019, quando a gente foi provocado pelo Instituto Birapitanga para pensar a Cátedra Josué de Castro, entendendo os nossos limites, né, Carlos, de campo do conhecimento, Graziano esteve muito conosco nesse processo de incubar a ideia da cátedra. Não chegou a ser nosso professor titular, mas eu diria que ele é o nosso emérito, a nossa inspiração, e dizer que a cátedra é sempre sua e essa casa sempre vai estar aberta para você, professor Graziano. Nadine, eu quero muito, então agradeço a todos vocês, a gente pode desfazer, e aí eu passo para a Nadine, depois a gente vai fazer a sessão de autógrafo com os autores. Boa noite a todas e todos. Pode passar. Quero reforçar também os agradecimentos pela presença, pelo interesse de todo mundo. Fazia muito tempo, como a Patrícia disse, que esse auditório não via tanta gente. Então, a gente está muito feliz com isso. E vamos fazer o sorteio de 3 exemplares. Então, vocês foram, a partir da ordem alfabética, recebendo um número. A gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo. E, em seguida, os autores estarão aqui para assinar os exemplares, tanto de quem já comprou, quanto de quem for contemplado com sorteio. Quem não teve tempo de comprar, porque chegou mais em cima da hora, os exemplares ainda estão sendo vendidos ali, com 50% de desconto, então ainda dá tempo. Problemas técnicos. Então, algumas orientações. A gente vai formar a fila principal aqui do lado esquerdo do palco, né, o lado direito de vocês, e uma fila preferencial aqui do lado direito do palco, lado esquerdo de vocês. Por favor, depois para as assinaturas, tá bem? O primeiro sorteado não está. Ana Salles dos Santos Cruz, que recebeu o número 16, está aqui? Primeira contemplada. Joana Brant. Neiva Ribeiro dos Santos. Está aqui? Então, se quiserem ir formando a fila preferencial desse lado, a fila geral deste lado. Para quem ainda não comprou e tiver esse desejo, está ali à disposição também. Obrigada. A gente vai formando a mesa aqui com os autores.